O arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, deu uma entrevista coletiva na manhã de hoje com detalhes sobre a vinda do Papa Francisco à cidade no próximo dia 24. Quem acompanhou e traz mais informações é o repórter Márcio Correia. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade, primeira edição. Pois é, olha, a Basílica de Aparecida tem capacidade para 40 mil pessoas, mas somente 12 mil vão poder entrar no dia 24 de julho para assistir à missa do Papa. A decisão de realizar a celebração dentro da igreja foi tomada na semana passada durante viagem de Dom Raimundo Damasceno Assis a Roma. E na coletiva de imprensa de hoje de manhã, ele deu detalhes da audiência que teve com o Francisco. A intenção do Santuário Nacional era de que a celebração fosse feita do lado de fora, no pátio aqui da Basílica, para que um número maior de pessoas pudesse acompanhar a celebração. Mas prevaleceu a vontade do Papa. O desejo inicial do Santo Padre era de vir a Aparecida num caráter mais particular. Manifestar com esta visita a sua devoção, o seu amor, né, a Nossa Senhora. Por isso o desejo inicial era de que a missa fosse dentro da Basílica. Nós ponderamos com o Santo Padre, mas ele justamente nos manifestou isso, que o desejo inicial era esse e, portanto, ele, digamos, nos satisfaria depois da missa, indo ao encontro dos romeiros. Depois da celebração, ele irá, como ele mesmo nos prometeu, à tribuna chamada Bento XVI, para rezar com o povo ali presente na praça, para saudar aquele povo, quem sabe dizer-lhes de uma maneira muito espontânea uma palavra, uma mensagem sua, de modo que isso nos contentou plenamente. Bom, às 0h do dia 24, a igreja será fechada para uma varredura por parte das polícias militar e também federal. Eles vão vistoriar cada metro quadrado aqui da Basílica, que será reaberta somente às 5h30 da manhã. As 12 mil pessoas que terão acesso à missa não precisarão de credenciamento. Elas chegarão normalmente sem nenhum controle, mas o acesso será por ordem de chegada. E todas as pessoas, mesmo sem credenciais, terão que passar por uma revista com detectores de metais. Depois, como disse aí Dom Raimundo Damasceno, no final da missa, o Papa vai até a tribuna Bento XVI saudar os fiéis e de Papa Móvel segue até o seminário Bom Jesus. O governo do estado liberou R$1.100.000 para a prefeitura aqui de Aparecida recapear as ruas por onde o Papa Móvel vai passar. E antes dele ir embora para o Rio de Janeiro, no finalzinho da tarde, o Papa também vai abençoar a estátua de Frei Galvão, que fica hoje na entrada principal da cidade de Guaratinguetá. Essa estátua será levada lá da entrada da cidade até o seminário, especialmente para isso. E dentro de 3 meses, no máximo, ela será transferida para a igreja de Frei Galvão, dentro de Guaratinguetá, onde se pretende construir um santuário em homenagem ao primeiro santo brasileiro. Aqui no dia 24, Nicolini, são esperadas cerca de 250 mil pessoas para a missa e também, obviamente, para a visita do Papa Francisco. Voltamos com você aí no estúdio. E nós estaremos acompanhando. Obrigado, Márcio. Depois de Frei Galvão, Franz de Castro, o advogado que deu a vida em uma rebelião em Jacareí, que tem os restos mortais sepultados na Igreja Matriz de São José dos Campos, pode ser o mais novo santo católico do país. Com a visita do Papa, o processo de canonização deve ser acelerado. Os restos mortais de Franz de Castro estão sepultados na Igreja Matriz de São José dos Campos. O advogado que trabalhou na pastoral carcerária foi morto durante uma rebelião no presídio de Jacareí em 1981. No motim, foi o mediador entre os presos e a polícia e se ofereceu como refém no lugar de um PM, mas morreu com 30 tiros. Para os fiéis, foi um gesto heróico que merece devoção. Porque, na verdade, ele defendeu o pai de família, né? Então, devido a esse estado, que eu comecei a rezar pelo meu marido, para que ele pudesse ter um emprego. Já fazia 6 meses que estava desempregado, e ele é uma pessoa já de 54 anos, né? E não teria mais acesso ao trabalho. Inclusive, o trabalho que ele arrumou agora, o rapaz que pegou ele para trabalhar, falou para ele, você vai aposentar nesse emprego. Na década de 70, o advogado ficou conhecido por dar assistência jurídica e espiritual aos presos. Franz de Castro trabalhou por quase 20 anos na paróquia de São José como leigo. Em 1979, ele foi padrinho de ordenação de padre José Cândido, que até hoje celebra a missa na igreja matriz da cidade.
E ele era chamado de santo por quê? Ele não chegou nem a realizar nenhum milagre. Não, santo porque aquele tipo que nós brasileiros temos de ver uma pessoa que é afável, saudável, para que com todos no trato de ser e de agir como ele assim o agia, então já o chamavam de santo, porque ele era uma pessoa boníssima no trato para que com todas as pessoas. Embora sendo um advogado, ele participava da preparação ao batismo. Com a vinda do Papa Francisco ao Brasil, o processo de canonização de Franz de Castro pode ser acelerado. A morte dele foi considerada heróica e, segundo as regras do Vaticano, os milagres dos mártires não precisam ser comprovados. Nós desejamos que um leigo seja santo. E isto será para nós um momento de rara felicidade, porque não só para os cristãos em si, mas para a pastoral carcerária, para os presos, ele é um exemplo e haverá de iluminá-los na caminhada. Franz de Castro nasceu em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. A família dele está ansiosa pela possibilidade do advogado se tornar o segundo santo brasileiro. Ele deu a vida e nós temos testemunho de diversas pessoas e eu falo para você que na nossa região, ele sempre trouxe um, que ele chamava educando dessa região e que durante muitos anos passou o Natal com a gente, porque esse cidadão era de Volta Redonda, ele estava cumprindo uma pena lá em São José dos Campos. Durante muitos anos ele passava o Natal com a gente e no dia 26 ele era encaminhado aos seus familiares. E assim foi por muitos anos. Depois, como ele cumpriu sua obrigação, pagou sua pena, ele nunca deixou de, no dia 2 de novembro, que é o dia de finados, vir em Barra do Piraí, visitar meus pais, e depois prestar homenagem lá no túmulo dele, lá no cemitério. Se ele fosse um presidente, se ele fosse um desembargador, seria muito motivo de orgulho, mas, gente, ele está numa condição de santo, nunca passou na mente da gente, não é verdade? Todos os dias, Dona Iracema ora por Franz de Castro na Igreja Matriz de São José dos Campos. Ela acredita no poder milagroso do advogado. Um santo que morreu derramando seu sangue como Jesus. Os dias continuam típicos de inverno na região metropolitana. Vamos à previsão do tempo para sexta-feira. O sol vai continuar brilhando forte durante toda a tarde, mas quem subir a Serra da Mantiqueira deve se agasalhar. As mínimas na próxima madrugada devem chegar aos 3 graus. Hoje à tarde, as temperaturas alcançam 23 graus em Cunha, 24 em Caraguatatuba, 26 em Taubaté e 27 graus em Aparecida. Depois do intervalo, o GM anuncia a abertura de programa de demissão voluntária na unidade de São José dos Campos a partir da semana que vem. Nós voltamos já, agora 1h08.